para pensar em crise, quando a crise já está acontecendo, vai dar errado, gente. Se você deixa para pensar nisso, quando a água já está batendo no pescoço, infelizmente a possibilidade de você se afogar vai ser muito maior. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ProSA Podcast, nosso canal que traz a você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e o mais importante, muita sabedoria para a sua vida. Meu nome é Álvaro Castro e eu estou aqui mais uma vez com ele, Leonardo Alexandre, especialista em lançamentos digitais. É isso aí, pessoal. Já deixa o like, se inscreva no nosso canal, deixa os comentários e vamos lá para mais um podcast. Hoje estamos muito felizes em receber aqui em nosso estúdio uma pessoa muito especial. Ele é bacharel em Direito pelo UFMG e tem formação de prevenção de catástrofes pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Especialista em gestão de projetos pela USP e em gestão de desastres pela Universidade de Yamaguchi, no Japão. Mestre em Direitos Humanos e Acesso à Justiça pelo UFMG e especialista em Gestão de Pública e Proteção e Defesa Civil pela UFJF Juiz de Fora. Atualmente está concluindo a especialização em Gestão de Negócios na Fundação Dom Cabral. Pedro Aihara, seja bem-vindo ao ProSA Podcast. É um prazer te receber aqui em nosso estúdio. Sinta-se em casa. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Felicidade de estar aqui, que a gente possa ter uma boa prosa aí hoje. Obrigado. Isso aí, o currículo bem extenso e parrudo. Mas, Pedro, você se tornou muito conhecido, né, após aquela tragédia do Madinha, tenente, porta-voz do Corpo de Bombeiro. Nossa audiência, majoritariamente empreendedores, que lidam também com, claro, devidas proporções, com muito negociação, estresse, gestão de conflitos e tudo mais. Mas voltando um pouco, conta pra gente a sua história, a sua trajetória, como que foi até chegar aqui. Claro. Eu sou mineiro, daqui de Belo Horizonte mesmo, né, fui criado aqui, estudei boa parte da minha vida em escolas públicas mesmo, e aí estudei no Colégio Militar. No Colégio Militar eu acabei sabendo um pouco mais da carreira militar, entendendo como é que tudo isso funcionava, e aí de lá eu fiz concurso para a EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que fica lá em Barbacena. E aí comecei minha vida militar muito cedo, eu tinha de 15 para 16 anos, fiquei lá 3 anos. Lá na EPICAR você começa a sua formação para você poder ser um aviador da Força Aérea, para você ser um piloto. E aí depois que você se forma lá, você vai para a Academia da Força Aérea, que fica em Pirassununga, onde você vai fazer, né, especificamente a instrução aérea mesmo. E quando eu estava me formando na EPICAR, que eu iria, né, no ano seguinte para a AFA, aí eu falei assim, eu acho que para minha vida, não sei se eu realmente quero ficar rodando o Brasil todo, eu quero muito ter uma família, acho Legal. que, né, como eu estudei em colégio militar, eu sei o tanto que eu tinha muitos amigos que eram filhos de militares, das Forças Armadas, sei o tanto que essa questão da transferência, ela sacrifica a família. Eu falei assim, acho que eu vou dar uma mudada de ares. E aí eu fiz o concurso para o Corpo de Bombeiros, né, fiz também o vestibular de Direito, de outros vestibulares também, e acabei passando aí com um peso no coração muito grande, porque eu gosto e gostava muito da aeronáutica. Eu vim para o Corpo de Bombeiros, sempre quis trabalhar com alguma coisa que eu pudesse ajudar pessoas, que eu conseguisse ter essa sensação mesmo de contribuição na vida dos outros. E aí no Corpo de Bombeiros, né, já estou aí há pouco mais de 10 anos. Trabalhei no setor operacional da corporação, trabalhei em setores também de unidades de comando estratégico, e hoje, né, hoje estou licenciado, mas o setor ao qual eu estou vinculado é na parte de comunicação, que acabou, né, a minha formação ela não é na área de comunicação, mas acabou que por uma questão de desenvolvendo algumas habilidades ao longo, né, desses anos, né, os meus comandantes, eles identificaram isso e falaram assim, Aihara, acho que você vai ser mais importante aqui no setor de imprensa. E aí, ao longo desses anos, né, a gente pôde ter oportunidade de atuar em grandes situações aqui em Minas Gerais, como você citou, né, Brumadinho, mas também Mariana, creche de gente inocente em Janaúba, recentemente agora Santa Casa, Capitólio, acidente de Marília Mendonça, enfim, são muitas situações que Minas Gerais tem muito essa característica, né, de ser um estado onde os bombeiros, eles não têm muita paz, não, a gente trabalha um bocado e trabalha bastante. Na sua família tem algum militar com esse desejo por essa área? Então, militar? Não, eu tenho um tio, que ele é da aeronáutica,
Mas lá em casa, eu acho que essa questão de eu ter entrado para a carreira militar, além dessa vocação, desse interesse, né, a gente poder atuar numa profissão que a gente ajuda o próximo, foi muito também por uma questão de necessidade, porque eu venho de uma família, assim, simples, assim, não miserável, mas uma família simples. E aí, quando esse concurso surgiu quando eu tinha 15 anos de idade, eu falei assim, olha, acho que agora é a chance de eu ter um pouquinho de independência financeira, de eu poder, né, ter uma virada de vida, acabei abraçando a oportunidade. Importante assim, né, que foi uma decisão que você tomou tão cedo e assim, que te deu um propósito, né? Isso é muito difícil, assim, se encontrar, talvez com 15 anos, um propósito e seguir ele tão firme, assim. E isso foi muito legal, assim, porque no colégio militar, quando você entra pro colégio militar, eu entrei, sei lá, você entra ou na quinta série ou no primeiro ano do ensino médio, e é por meio de concurso. E aí o legal é que lá, como você convivia com gente que mesmo muito nova, né, eram crianças e adolescentes, é uma galera, assim, que é muito focada, que é um pessoal muito compromissado, e isso acaba te estimulando muito a você correr atrás, porque isso tem muito a ver, né, com o campo de vocês, porque quando você tá ali com sócio, com o ambiente, com uma equipe, que a galera é uma galera muito O proativa, ambiente, ele que corre atrás, isso daí te coloca te para motiva frente, pra com frente. certeza. E aí foi o meu caso, que aí, graças a isso, eu comecei a ficar mais atento em relação às oportunidades que surgiam, e aí consegui, né, traçar essa minha própria história. Por isso que, até, né, já que a gente está falando sobre prós, sobre esse ambiente corporativo, assim, você pensar muito qual que é a equipe que você tem ali ao seu redor, isso é muito mais decisivo do que a maioria das pessoas imagina. Isso acaba sendo muitas vezes determinante do quão, né, sucesso você vai experimentar ali durante a sua jornada. A gente fala o seguinte, né, que às vezes o empreendedor ele tem a visão, mas ele precisa de um time junto com ele, que ninguém faz nada sozinho, para ele chegar e desenvolver ações que vão gerar o resultado, né, a ação que vai gerar e vai fazer aquela visão se tornar-se de fato palpável, né? E assim, eu vejo isso muito lá pelo trabalho com os bombeiros, como a nossa atividade é uma atividade que ela é muito ampla, porque você vai ter que estar preparado para atender ocorrências desde se tiver um acidente nuclear, por exemplo, ali no reator da FMG, até um incêndio, passando por uma situação de salvamento veicular, salvamento em altura, salvamento aquático, barragens, enfim, não tem como você estar especializado em tudo, porque não existe tempo suficiente para isso. Por isso que é importante, dentro do seu time, você ter essas pessoas, né? Cada um sabe de uma coisa, é especialista numa área, que chega ali no momento decisivo, aqueles conhecimentos, eles se complementam, né? Acho que o segredo de uma boa atuação, no nosso caso, que é um corpo de bombeiros, é a gente ter uma equipe, né, bem diversificada e bem integrada, principalmente. Com toda certeza. Tem uma frase sua que fala assim, ó, saber gerenciar as próprias emoções e saber se comunicar com assertividade pode fazer a diferença entre você ser liderança que maximiza ou minimiza a crise. Diante disso, a gente sabe que a comunicação é uma das grandes áreas, né, do sucesso de um negócio. Como que você vê a importância dentro dela nas corporações, para os empreendedores, dentro desse âmbito? Olha que interessante a gente pensar o seguinte, Léo. Hoje em dia, as pessoas elas continuam sendo contratadas pelas suas habilidades técnicas, pelos seus currículos, mas geralmente elas são demitidas pelas suas deficiências nas habilidades interpessoais, nas habilidades socioemocionais. Às vezes, isso é com certeza, vou falar isso aqui, você vai lembrar de alguém que vocês já lidaram na vida com isso, é aquele cara que o cara é o maior especialista técnico em determinado assunto, é o papa, sabe tudo, mas às vezes é um cara que ele é tão insensível, que ele é tão difícil de lidar, que ele é tão intransigente, que ele se comunica com tanta dificuldade, que às vezes você prefere lidar com uma pessoa que é um pouco menos técnica, mas é uma pessoa que sabe trocar, que sabe liderar, que sabe chegar numa mesa sabe ali, né? Em equipe. Exatamente, sabe trabalhar em equipe. E por que a comunicação é muito importante nesse sentido? Porque hoje em dia, com esse excesso de informações, né, com essa infoxicação que a gente vive, se você não tiver um líder para que faça você entender exatamente o que você precisa fazer, como que você precisa fazer, especialmente nós que trabalhamos em muitos momentos de crise, você saber acalmar e trazer ele para o centro a sua equipe, as coisas elas acabam não acontecendo da maneira como devem. Então, no nosso serviço, que é um serviço extremamente técnico do Corpo de Bombeiros, quantas vezes a parte mais importante da nossa atuação não é necessariamente a gente chegar lá, fazer o salvamento, fazer o resgate. Às vezes a parte mais importante da nossa atuação é a gente chegar naquele cenário e falar assim, gente, calma, vamos respirar, vamos entender o que a gente precisa fazer. Vamos dimensionar essa crise, vamos definir prioridades, vamos definir uma matriz de risco, vamos conseguir compreender isso daqui para a gente tomar decisões assertivas. Mas na maioria das situações que a gente vai, as pessoas estão desesperadas
querem resolver tudo ao mesmo tempo, não tem um plano, acabam ficando ali batendo cabeça, e isso acaba comprometendo ainda mais a situação. Então é principalmente entender que por meio da comunicação, a gente consegue colocar todo o time na mesma página, porque você chega assim, se acontecer, sei lá, um incêndio aqui agora. Às vezes você vai pensar em fazer alguma coisa, às vezes ali o seu par vai pensar em fazer outra, às vezes seu outro colega tem uma outra prioridade, que é salvar esse documento, fazer aquilo dali, às vezes a outra pessoa quer ligar ali para o Corpo de Bombeiros. Basicamente, que um líder, uma pessoa, né, minimamente capacitada vai fazer num momento como esse, é fazer com que cada um entenda o seu papel e faça isso de uma maneira ordenada, de uma maneira calma. Quando a gente consegue organizar aquele cenário de crise, a gente tem uma possibilidade muito maior de ter um resultado, né, bem sucedido. Seria uma organização do caos, assim? Exatamente. É porque uma coisa que a gente até brinca muito com isso no bombeiro, a gente não pode confundir agilidade com pressa, com afobação. Exato. Às vezes, e isso assim, talvez seja um dos erros mais comuns que eu vejo no gerenciamento de crise. Eu também dou aula de gestão de crise, que eu sempre falo para os meus alunos. O pessoal, começou a acontecer uma grande crise aqui na empresa de vocês. Às vezes as pessoas falam assim, não vamos parar para sentar para discutir sobre isso, não, porque existem várias prioridades. Aí a pessoa deixa de gastar, que na verdade investir às vezes 1, 2 horas para parar, para entender o que está acontecendo, para alinhar, para colocar tudo na mesma página, já vai fazendo diretamente essas ações, e aí essas ações elas não convergem para o mesmo ponto. E aí acaba que isso gera um prejuízo muito maior. Por isso que lá no bombeiro, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai atender qualquer ocorrência é uma coisa que a gente chama dimensionamento da cena, dimensionamento da crise. O que é isso? É você chegar ali e entender o que está acontecendo. São 10, são 20, são 300 vítimas, quais são os riscos que existem aqui? E às vezes as pessoas não entendem isso. Quando a gente chegou em Brumadinho, por exemplo, eu cheguei na primeira aeronave que pousou lá em Brumadinho e ninguém tinha chegado ainda. E a gente foi para um salão de leitura comunitário, que fica no meio da comunidade de Córrego do Feijão. E esse salão a gente começou, né, a pegar mapa, a ver exatamente o que tinha acontecido, e a população toda cercando a gente, falando o seguinte, como que, se tem gente lá na lama, tem bombeiro parado aqui em torno de uma mesa? Só que para a gente ter bombeiros procurando de forma adequada no meio daquela área gigantesca, certo. A gente precisa de alguém que precisa parar e pensar o seguinte, quais são os locais prioritários? Qual que vai ser a distribuição do efetivo nesse local? Só que para a pessoa que ela não está inteirada dessa gestão de crise, vai falar assim, mas que é isso? Por que eles estão parados aqui? Vão lá buscar as pessoas. Mas fazer isso de forma desordenada acaba contribuindo para o aumento e não para a resolução do caos. Bacana. O famoso planejamento, né? Exato. Pedro, a gente sempre traz alguma palavra de conhecimento bíblico aqui, né? Hoje a gente trouxe Provérbios 18, 13, que a palavra de Deus diz, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Né, muitos líderes, às vezes, que a gente comentou, eles gastam muito tempo aprendendo a fazer cronograma, gestão de tempo, planejamento a longo prazo, e esquecem de desenvolver uma das áreas mais importantes, que é a comunicação. Né? O que você enxerga nesse versículo e como o líder pode aprimorar a capacidade de comunicação para que ele possa se desenvolver mais nas empresas? Esse é Provérbios 18, 13, isso, né? Isso. Provérbios 18:13, basicamente, falando português bem claro, ele fala o seguinte, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca, né? Por isso que você deve mais ouvir do que falar. E isso no nosso contexto corporativo é muito importante, porque quantas vezes, né, eu já, em elaboração de planos de ações emergenciais, de barragem, muitas vezes, né, nós do Corpo de Bombeiros, a gente é convidado, né, para poder conhecer aquele plano, e que eu sempre observei nessas questões desse plano que tem a ver com esse versículo, é que às vezes o pessoal formata todo um documento, toda uma estratégia, sem realmente pensar se aquela estratégia faz sentido para as pessoas que estão envolvidas ali para aquela comunidade. Então, tem uma coisa aqui, né, que é muito simples, que se chama leitura de ambiente, que antes de eu bolar qualquer estratégia, antes de eu comunicar, eu preciso perceber quais são as dores, seja do meu cliente, seja do cidadão que eu atendo, seja daquela comunidade que vai ser abarcada, contemplada por aquele plano. Então, é você parar. Da mesma forma que é importante você o planejamento, você incluir no seu planejamento essa escutativa das pessoas. Por quê? Para você conseguir formatar alguma coisa que faça sentido para elas. Quantas vezes a gente não vê uma comunicação que ela é direcionada para um público, para pessoas que não são aquelas pessoas que de fato estão envolvidas com linguagens, né, mal elaboradas, mal pensadas. Eu, por exemplo, no Corpo de Bombeiros, qual que é um exercício que eu sempre faço quando eu vou fazer, às vezes, alguma comunicação de tragédia, que é uma comunicação que é muito delicada. Eu sempre penso, olha, para além de todas as pessoas que precisam estar envolvidas nisso daqui, o meu foco, né, o meu objetivo principal
é conseguir fazer com que aquela pessoa que tem um familiar, uma pessoa querida que está vitimada numa situação dessa, ela se sinta um pouco mais confortável, um pouco mais acolhida, com um pouco de menos de dor. Quando eu consigo pensar, falar assim, olha, se eu tivesse nessa posição, se colocou no lugar do outro, como que eu, né, gostaria de ouvir isso daqui? Aí eu consigo elaborar melhor, né, como que eu posso fazer aquilo dali. Mas às vezes a pessoa, ela parte de um pressuposto dela, fala assim, não, eu acho que tem que ser assim, mas não é sobre o que você acha, é sobre como que o outro ele pode ser contemplado dentro daquela sua fala. Quando o líder ele passa a perceber isso, ele com certeza consegue modular a comunicação dele de uma forma muito mais inteligente. Vocês, por exemplo, né, dentro ali da empresa, da atividade de vocês vão lidar com pessoas de origens diferentes, de níveis culturais diferentes, com prioridades diferentes. Quando você consegue perceber qual que é a dor de cada um, o que que estimula, o que que movimenta o outro, o que que chateia o outro, você consegue ter uma comunicação que ela é muito mais assertiva, porque ela considera essas peculiaridades dentro da sua construção de discurso. Pegando um gancho nessa diversidade que temos nas organizações, né, as equipes muitas das vezes são formadas por conhecimentos multidisciplinares. Por que então os times funcionam, mesmo sendo tão diferentes, culturas diferentes, desejos, aspirações diferentes? O que você acredita nisso? Vou contar um caso aqui que ele é muito legal. Pode ele contar. É verídico. Depois que aconteceu o 11 de setembro, a CIA, que é a maior agência de inteligência do mundo, eles fizeram um estudo para eles conseguirem compreender como que eles, que são a maior agência de inteligência do mundo, que tem um dos processos de recrutamento que é considerado um dos processos mais rigorosos do mundo, às vezes para cada 10 mil candidatos você seleciona uma pessoa, como que eles conseguiram ignorar a ameaça do 11 de setembro? Porque eles pensaram o seguinte, nós somos a maior agência de inteligência do mundo, temos as melhores pessoas, as mais qualificadas, as melhores ferramentas, como que a gente conseguiu isso passar, né, despercebido pela gente? E aí eles fizeram um estudo de anos, e as conclusões desse estudo elas foram muito interessantes pelo seguinte, porque eles verificaram que a desconsideração da ameaça do Bin Laden ela aconteceu por um fenômeno que a gente chama de homofilia. O que é homofilia? Dentro do meu processo de recrutamento, por questões até psicológicas, psicanalíticas, eu sempre tendo a recrutar pessoas que pensam parecido comigo, que são semelhantes a mim. Por uma questão de validação, de legitimação interna, geralmente você quer aquela pessoa futuro, né? que te valida ali, que te legitima. E isso é bom por alguns aspectos, mas é complicado pelo seguinte, porque como eles tinham, né, basicamente 99% do efetivo deles eram ali de homens mais ou menos de uma mesma formação, de faculdade, homens brancos, com uma origem, né, anglo-saxã, com uma questão de uma mesma protestantes na maioria, isso fazia com que eles também compartilhassem os mesmos pontos cegos. E aí, quando eles viram, por exemplo, isso tem nos relatórios da CIA, os primeiros vídeos do Bin Laden ameaçando, né, os Estados Unidos, eles falaram o seguinte, nossa, mas isso é um caipira, um cara de dentro de uma caverna, falando com um turbante, falando dessa forma, isso aí não oferece perigo nenhum aos Estados Unidos. Se qualquer um desses analistas de inteligência eles fossem mais familiarizados, né, com o islamismo, eles verificariam que aquilo ali, na verdade, era uma metáfora super elaborada da própria trajetória que Maomé fez, de toda a simbologia que a caverna tinha. Mas como eles não tinham essas pessoas de pontos de vista diferentes, eles não conseguiram perceber isso. Por causa disso, a partir desse estudo, a CIA ela implementou uma série de programas de diversidade para a gente entender que essa questão da diversidade é também uma vantagem competitiva. Porque se eu estou aqui, né, vocês, por exemplo, trabalham ali no ramo da engenharia, e às vezes vocês tendem, dentro desse compartilhar os mesmos pontos fortes porque são muito parecidos, às vezes ignorar um risco, um problema ali no projeto. Às vezes você tem uma outra pessoa que é de uma formação, de uma visão, de uma história diferente, ela já vai ter uma outra experiência e vai falar assim, não, peraí, isso daqui não vai ser bacana, esse projeto aqui ele não funciona nesse ponto, isso daqui não vai ser da melhor maneira. Então a gente conseguir entender que essas diferenças, elas tornam a nossa visão sistêmica mais abrangente e nesse sentido, isso acaba tornando a nossa atividade uma atividade mais completa, mais competitiva, com uma visão muito mais madura, e é por isso que é importante a gente ter essa diversidade nas corporações. Interessante você falar, porque lá na nossa empresa a gente faz lançamentos digitais, de cursos, de especialistas, e quando eu vou escrever uma carta de vendas, um vídeo de vendas, sempre a gente escreve ou tem um viés ali, né? E quando a gente coloca outra pessoa que não tem nada a ver com a história para criticar, para opinar, ela sempre acha pontos cegos. Então,
é muito importante e acaba isso melhorando muito. Mesmo a pessoa não tendo familiaridade ou com aquele ou outra especialidade, mas ela traz ali um ponto que você não estava enxergando. É aquela ideia da nossa visão ela ficar um pouco viciada, né? Porque às vezes a gente fica tão moldado ali naquele processo que a gente vai ignorar aquilo dali, né? A NASA, inclusive, depois que aconteceram, né, os problemas nos foguetes que explodiram, né, nos ônibus espaciais, como Columbia, etc., eles já formam a estrutura deles de crise, né? Por exemplo, são 11 cientistas. Se 10 concordam num ponto, é obrigação do 11º discordar, justamente para evitar aquele efeito manada de todo mundo falar assim. Necessariamente a gente nunca pode, né? A gente não pode ter um consenso. O 11º ele tem que discordar para falar assim, não, peraí, pode ser que esse cálculo não esteja certo, pode ser que aquilo dali, né, não esteja funcionando bem. Assim, a discordância, ela quando bem trabalhada, ela quando bem compreendida, ela acaba sendo uma grande vantagem ali na composição da minha equipe, principalmente no meu produto, do serviço que eu ofereço. O que falar também, ele é tão importante como falar, né? Porque as palavras, elas podem carregar consigo emoções, né? De tristeza, alegria. Dependendo da situação que você está, com quem você fala, a maneira, ela interfere muito, né? E assim, uma área que eu gosto muito de estudar também, como eu fiz meu mestrado em Direitos Humanos, é essa parte de comunicação não violenta. E qual que é a grande questão, acho que dos ambientes corporativos hoje? Quando a gente vai falar sobre, vamos estudar, vamos nos qualificar numa área como essa, o pessoal fala assim, isso é frescura, isso é papo furado, isso não vai fazer diferença, não, eu quero que gere resultado, dividendo, lucro aqui para minha empresa. Só que se as pessoas, elas conseguissem verificar o tanto que uma soft skill dessa, ela incrementa em termos práticos de resultado, porque às vezes, né, é uma questão de uma comunicação não violenta, você perde ali horas e horas em reunião, aquelas brigas, aquelas questões de vaidades internas, às vezes você resolve isso trabalhando uma soft skill como essa, e você consegue ter uma equipe que performa muito melhor, que oferece um resultado muito maior. Então assim, a gente perceber que nem tudo que conta pode ser mensurado. Mas isso que não pode ser mensurado acaba gerando um resultado, né, gigantesco. É sobre a gente, né, lançar esse olhar de autocrítica, porque com certeza vocês já lidaram na trajetória profissional de vocês com aquele cara ali que, se ele tivesse, às vezes, né, um tato, um feeling maior de gestão de pessoas e todas as nossas atividades, não importa qual seja o seu produto, se é imobiliário, se é lançamento digital, isso sempre vai envolver pessoas. Pode ser que a sua habilidade técnica, dependendo da sua formação, não seja necessária, mas a habilidade em pessoas, ela invariavelmente, ela vai ser sempre exigida. E isso, assim, às vezes não ensina diretamente nas universidades. Eu mesmo fui aprender, bem depois de formado, a como lidar com as pessoas. Eu achava, com 23 anos, quando eu formei, que o conhecimento técnico era importante para eu chegar onde eu queria, né? Eu vou aprender tudo aqui sobre engenharia. Mas não é o caso. Você tem que também saber ler a pessoa, entender os desejos dela, para ela fazer, né, você como líder, fazer com que ela enxergue a sua visão e execute bem a sua visão para você atingir o melhor performance no seu trabalho. Mesmo porque você vai captar um investimento, por exemplo, na sua empresa. Por melhor que o produto seja, se eu não gostei do se eu não achei, né, que se ele não me transmitiu confiança, o negócio não vai acontecer. O contrário pode acontecer. O produto não é tão bom, mas você, poxa, se esse cara é bom, né, então não, vou fechar com você. Mas o contrário, quando acontece ali, né, da pessoa, ela não ser uma pessoa que consegue se comunicar bem, fatalmente ali o negócio vai ser comprometido. Porque assim, o negócio às vezes é B2B. Só que ele é feito por pessoas, você reúne com pessoas. Então, na verdade, você está fazendo negócio com pessoas, não com empresas. Exatamente, né? Essa é a ideia. Como é que faz para... é só a parte prática mesmo, ou tem uma preparação antes que a pessoa pode fazer para engajar a equipe, para ali envolver todo mundo, sem necessariamente ser o turrão, entendeu? Eu acho assim, né, que... Eu até brinco lá no Bombeiro, né, que a gente trabalha de um sistema militar, dentro de um sistema militar, que é um sistema bem rígido, bem hierárquico, e eu falo assim, gente, as coisas elas têm que ser no sereno rigor, né, porque às vezes as pessoas acham, igual eu estava dando uma aula de comunicação não violenta para os cadetes, na semana passada, e eu falei assim, gente, comunicação não violenta, por exemplo, não quer dizer que você tem que falar fofo, que você tem que ser um ursinho carinhoso, né, é você... entender que você pode se expressar de forma assertiva, que você vai continuar falando aquilo que precisa ser falado, mas de uma forma que a pessoa perceba qual é a sua necessidade, qual é o seu pedido, o que exatamente, né, elas precisam fazer.
as pessoas elas tendem a entender, né, que trabalhar a questão de comunicação, a gente tem duas questões principais. Uma, que as pessoas, às vezes, elas acreditam que isso é uma coisa que é inata à pessoa, que não pode ser desenvolvida. Isso é um grande problema, porque é lógico que Álvaro, que Letícia, que Mel, às vezes elas podem ter uma tendência maior a desenvolver certas habilidades, mas tudo pode ser trabalhado. Da mesma maneira que você aprendeu ali a fazer um cálculo estrutural de um prédio, você aprende como, né, que você pode gerenciar suas emoções de uma maneira mais adequada. Então, a primeira coisa é a gente abandonar isso e entender que todas as pessoas, elas podem sim, né, se qualificar melhor para responder emocionalmente de uma forma mais assertiva. E a segunda questão é entender que se é uma questão que ela pode ser trabalhada, a gente tem que ter investimento em termos técnicos, em termos profissionais, em termos de você ter, às vezes, dependendo da situação, apoio de um profissional qualificado, de você investir em se conhecer, porque também não tem como você se comunicar com o outro, se você não percebe também qual que é a sua dor, a sua questão. Então, a partir do momento que você entende isso como uma questão que é uma questão que ela pode ser trabalhada, acho que você já tem um norte muito bom em relação a isso. E em relação a outras questões assim, é você também horizontalizar a discussão. Então a gente tem muito aquele costume, né, do chefe ele dar o feedback para o seu funcionário, mas é importante também que você faça ali com seus funcionários, pô, você conseguiu entender o que eu estou pedindo, clareza, você acha que a gente pode, né, melhorar, né, nas aulas de comunicação não violenta eu utilizo alguns exemplos, né, que às vezes ali, até no seu relacionamento pessoal ali, a sua esposa, seu namorado fala assim, eu quero mais compreensão. Mas o que é compreensão? E isso é uma coisa que a gente repete o tempo todo. Mas o que é compreensão exatamente para você? Esse ponto aqui que está funcionando, essa questão que eu estou entendendo, porque às vezes os nossos conceitos eles são diferentes. Quando a gente consegue entender que a comunicação ela pode ser estabelecida de uma forma mais clara, certamente a gente tem uma tranquilidade muito maior para poder trabalhar, para poder se relacionar, para poder conviver literalmente ali com o outro. Exato. Voltando para o nosso tema de equipes, né? Como você acredita que as pessoas podem engajar e influenciar outros ao seu redor, o líder principalmente? A primeira coisa é você acreditando, né? Porque não adianta ali você ficar que nem um papagaio e falar sobre, né, motivação, sobre compromisso, sobre dedicação, se você mesmo não acredita. Você, obviamente, dependendo do ambiente que você chegar, por inúmeros motivos, às vezes as pessoas elas vão ter um tempo, às vezes vão ter resistência em te legitimar, porque às vezes, vamos supor, você formou com 23 anos, e aí chegou lá, você começou a trabalhar numa empresa de engenharia. Logo em seguida eu já comecei a tocar uma obra sozinho, na época a engenharia estava bombando, né? Então comecei, na época a obra era 10 milhões. Uma obra de 10 milhões, Álvaro, 23 aninhos lá, chegou com o capacete dele branco, limpinho lá e tal, não sei o que. Botinha, uniforme. Exatamente. Agora eu vou mostrar meus conhecimentos. Aquele mestre de obras, aquele pedreiro ali, os caras com 20, 30 anos de experiência, a primeira coisa que os caras vão pensar, falar assim, o que esse menino sabe realmente sobre isso daqui, sobre esse acabamento, sobre esse dimensionamento aqui desse tubo, quem é ele? Que precisa, quem que é ele? Mas se realmente o Álvaro ele é um cara que ele acredita mesmo, que é um cara que, em primeiro lugar, ele mesmo, né? A palavra convence, só que exemplo arrasa. Que ele mesmo se envolve com aquilo dali, mais cedo ou mais tarde, podem até não gostar do Álvaro, mas eles respeitam o Álvaro. Eles vão falar assim, poxa, esse cara de fato, o cara ele tá dedicado, ele tá envolvido. Então a primeira coisa, assim, você entender que você coloca, você é a régua também da própria liderança, da própria referência. E em segundo lugar, você também preocupar em compreender aquelas pessoas que estão ali ao seu redor, porque cada pessoa tem um tipo de estímulo diferente. Tem aquele seu, né, colega ali de equipe, que se você, a melhor coisa que pode acontecer para ele ter às vezes um reconhecimento formal, um elogio para ele, vindo de você, que é líder, vale mais do que qualquer coisa. Tem aquele outro cara, que o cara ele é motivado pela questão financeira. Você pode... O cara pode trabalhar 1.000 horas por semana, mas se ele tiver um bônus no final do ano, ele está satisfeito. Tem aquele outra pessoa que ela vive motivada pela folga. Não, você pode exigir tudo se o cara tiver 2 folgas ali a mais ali. Então, assim, é você compreender o que move as pessoas. Que quando você consegue perceber isso, você consegue usar uma receita diferente para cada uma dessas pessoas. Às vezes a gente, enquanto liderança, a gente quer usar uma receita homogênea, sempre as pessoas são diferentes. Lógico que você às vezes não consegue customizar isso num nível, né, micro, mas pelo menos assim entender que pessoas diferentes precisam de abordagens diferentes, você já começa a ter esse engajamento, a pessoa já começa a te respeitar, ela já vê ali, né, porque no final das contas, quando a gente fala de liderança de equipe, a lealdade,
ela é, em primeiro lugar, pessoal e não profissional. Exatamente. Se eu vou para uma operação agora, né, de uma catástrofe, e às vezes eu tenho que ficar lá 3, 4, 5 dias direto, sem dormir, às vezes com todos os meus compromissos afetados. Quando eu fui para Bahia, na virada do ano, eu fui acionado para Bahia no dia 25 de dezembro, minha chefe me ligou e falou assim, Rara, 1 hora pra você estar no batalhão de operações aéreas, você tá indo para Bahia, assim, você conselho de Natal, Réveillon marcado, fui voltar depois do Réveillon, mas aí eu sei que se eu ligar pro sargento, pro soldado que trabalha comigo, falar assim, Leite, Azevedo, são alguns amigos meus, falam assim, a gente precisa ir para essa operação. Em primeiro lugar, o cara não vai só porque é uma situação de trabalho, o cara vai falar assim, olha, não vou deixar o Pedro sozinho nessa, porque ele que é um cara que também tá por mim. Quando a gente consegue construir esse ambiente de parceria mesmo, as pessoas, elas têm esse dever, esse compromisso com você e com a empresa, mas entendendo sempre que a lealdade ela se estabelece entre pessoas e não perante a instituição. Isso. Então, quando a gente consegue ter essa visão, certamente a gente consegue ter uma equipe mais engajada, mais entrosada. E assim, eu tenho uma premissa que é o seguinte, a gente tem que criar, como líder, criar condições para que aquela pessoa se sinta engajada, seja ela estrutura física, financeira ou relacionamento pessoal, que às vezes o clima é tão bom, às vezes não tem os outros dois. Muita gente fala, não ganho tão bem, mas me divirto muito, né? Trazendo um pouco, né, para a Almirante Engenharia, que é a minha empresa de construção, a gente também trabalha com gerenciamento de projetos e principalmente gerenciamento de riscos, né? A gente atua também no mercado imobiliário e naturalmente gerenciamento de escopo, de risco, de resultados faz parte do nosso trabalho. Como você acredita que as empresas devem fazer a gestão de risco de modo a prevenir o acidente e não fazer só depois que já aconteceu, né? A gente não gerar uma catástrofe. No Brasil, a gente tem um comportamento muito curioso, que via de regra, não em todos, mas na maioria dos lugares, a gestão de risco ela é entendida como uma atividade de fé. Como assim uma atividade de fé? O cara fala o seguinte, eu vou fazer esse plano de contingência aqui de risco, mas eu vou fazer de qualquer jeito, porque se Deus quiser não vai acontecer nada. Aí o cara faz um negócio de qualquer forma lá. Aí o cara faz de qualquer forma lá, porque ele tem, né, aquela crença, aquela fé de que não vai acontecer, e não faz um planejamento, que seja um planejamento que funcione na hora que o negócio ali realmente, né, acontece. Qual que é o problema disso, gente? A gente não pode encarar a preparação para risco como atividade pessimista, porque o cara, geralmente, que ele fala sobre risco dentro da empresa, é aquele cara que fala assim, mas você está sendo muito pessimista. Exato. Não, mas o mercado de imobiliário ele não vai desaquecer, não, a gente vai ter redução da taxa Selic, não, a gente vai ter liberação de crédito. A equipe não vai mudar. Não, mas não vai acontecer, não, mas fulano vai sair, não, mas a gente não vai ter crise de material de construção, não, e INCC não vai ser alterado. Então, assim, aí aquele cara colocado como pessimista. Quando que grandes nações que lidam melhor com gerenciamento de risco, e vou dar aqui o exemplo do Japão, que foi o lugar que eu tive a oportunidade, né, de estudar, eles colocam o planejamento, a contingência para risco, como atividade cotidiana, não como pessimismo. Se Deus quiser, de fato não vai acontecer, mas se acontecer, a gente tem que ter um plano que funcione. Grandes empresas, elas têm planejamento de contingência, mas planejamento de contingência que são um documento lá encadernado, bonito, com uma capa bonita, que ninguém realmente testou, parou para pensar, fez um negócio que é pro forma só, sabe? Não é para funcionar. Então, assim, a gente entender, ninguém conhece melhor a sua atividade que você. Exato. Não tem como eu falar sobre o que exatamente é risco para mirante, não tem exatamente como eu falar o que é isso. Qual que é o nome da sua empresa? Rota Hub. Não tem como eu falar aqui que é um risco maior para a Rota Hub, mas você conhece a sua atividade. Dentro da sua atividade, a partir dessa identificação de risco, como que a gente pode se preparar para isso? Vou dar aqui um exemplo simplório aqui, mas como que as pessoas não se preparam para isso? A gente teve, alguns anos atrás, né, a questão da greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros, ela afetou o sistema logístico de abastecimento do país todo. A gente teve empresas que elas quase quebraram por causa disso, porque dependendo do seu ciclo produtivo ali, você fica, né, sem uma cadeia ali de linha produtiva, você pode comprometer seu capital de giro, enfim, inúmeras questões. E mesmo depois que isso aconteceu, que as pessoas quase quebraram por causa disso, quase nenhuma empresa, se acontecer de novo hoje uma greve de caminhoneiros igual aconteceu de anos atrás, eles têm um plano B. Então é pensar o seguinte, se isso acontecer, peraí, o que eu posso fazer para resolver ou para minimizar esse problema? Eu vou aumentar o meu estoque, eu vou ter um fornecedor alternativo aqui que ele não vai ser afetado por essa questão da greve, eu tenho outra solução aqui para eu recorrer, que não vai ser um transporte de caminhão, eu tenho um outro fluxo aqui, mas as pessoas não se preparam para isso. E se a gente deixa para pensar em crise, quando a crise já está acontecendo,
vai dar errado, gente. Então você entender que nem essa questão da pandemia. Mais caro, né? Essa questão da pandemia surpreendeu muita gente. Por quê? Porque a pessoa fala assim, não, meu negócio está de vento em popa, então eu não preciso fazer reserva financeira porque a minha área é uma área de eventos e não tem como evento parar. Aí acontece uma pandemia, você fica com um lockdown, com uma restrição completa. Se você não tem, né, pelo menos ali, né, um caixa, uma reserva de caixa, você restaurante, não tem preparação, bar. Exatamente, assim, lógico que não quebrou. tem como você se preparar para tudo, gente, porque as possibilidades elas são infindáveis. Mas para aquelas situações mais centrais no seu negócio, se acontecer um problema que afeta lá, diretamente o core do negócio. Você tem que ter uma contingência mínima. E essa contingência mínima, qual que é a importância disso? Além de você ter um plano, quando você está numa situação de crise, você sabe que você tem pelo menos uma receitinha de bolo ali para você seguir, você fica muito mais tranquilo, entendeu? Você não é pego de surpresa. Agora, se você deixa para pensar nisso, quando a água já está batendo no pescoço, infelizmente, a possibilidade de você se afogar vai ser muito maior. Exato. E uma história que te marcou dentro desse gerenciamento de risco que a pessoa não fez e você acabou sendo prejudicado e o corpo de bombeiro teve que atuar. Mas basicamente, na nossa atuação, acho que todas as ocorrências que a gente atende, elas de alguma forma, elas envolvem uma situação de gerenciamento de risco, né? Tem uma frase que a gente usa muito bombeiro, que é o seguinte, assim, olha, não dá nada até que dá alguma coisa. Porque, assim, é aquele cara, quantas situações que a gente não enfrenta, daquela situação, às vezes a gente tem muito, por exemplo, acidente rodoviário, porque o cara, ele coloca um excesso de carga na carreta dele, e aí toda vez ele vai aumentando, e aí você afeta, né, centro de gravidade, distribuição de peso e tal, e aquilo dali a possibilidade de tombar é muito maior. Principalmente quando não tem balança, né, na estrada. O cara faz uma vez, não deu nada, faz 2 vezes, faz 3 vezes, faz 4 vezes, fatalmente, né, a gente tem, né, aquela pirâmide do Dupont, a gente, antes de ter ali um acidente, um problema, a gente tem, sei lá, mais de 1000 incidentes, quase acidentes, então assim, a matemática, gente, ela não falha. Hoje, não acontece nada, mas chega próximo de acontecer. Amanhã não acontece nada, mas acontece uma coisa um pouco mais grave. Fatalmente vai ter um dia que vai acontecer aquilo dali. Então assim, é você saber interpretar os sinais, você saber interpretar os indícios, né? Todo dia a gente tá lá mexendo no celular, dirigindo, aí tem um dia que a gente quase bate, tem um dia que você quase pega um motoqueiro que você tava distraído e tal. Fatalmente são os indícios. Vai chegar um dia que vai acontecer uma coisa séria, porque você não soube, às vezes, interpretar esses sinais, esses alertas de risco que aconteceram ali antes da grande tragédia acontecer. Uma pessoa ali que ela tem uma gestão de crise adequada, além dela se preparar para aquilo dali, ela vai entendendo esses indícios de alerta. Hoje acontece um problema, às vezes a gente está lá, né? A gente entendeu recentemente a questão do incêndio ali da Santa Casa. Então, assim, tem que ter uma evacuação de paciente, tem uma questão de sistema preventivo, poderia ter sido alguma coisa muito maior. Agora, quando eu utilizo aquele incidente, aquele problema, para realmente mudar a minha postura e mudar a minha postura de uma forma permanente, isso faz toda a diferença. O caso rápido que eu vou citar aqui é o seguinte: quando Mariana aconteceu, em novembro de 2018, eu fui dar uma palestra na FATEC de São Paulo, para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil de São Paulo, para falar sobre o modelo de gestão de risco adotado em Mariana. Você chegou a trabalhar em Mariana também? Trabalhei em Mariana também. Isso em novembro de 2018. Eu terminei a minha palestra dizendo o seguinte, falando assim, gente, nos próximos 2 ou 3 anos vai acontecer um novo rompimento de barragem em Minas Gerais que vai ser tão grave ou pior do que o que a gente viu em Mariana. Infelizmente, isso aconteceu 2 meses depois, em janeiro de 2019, e aí algumas tropas de São Paulo, elas vieram para apoiar as nossas tropas aqui. E aí quando o pessoal chegou, o pessoal estava assustado, que perguntou assim, mas como que você conseguiu prever isso? E não se trata, gente, de nenhuma capacidade especial. Mas se o acidente, se o problema, se o incidente ele acontece, aí na semana que aquilo dali aconteceu, tá todo mundo assustado, todo mundo prestando atenção no procedimento. Só que o tempo vai passando, o pessoal relaxa. O pessoal vai falando o seguinte, não, isso foi um fato isolado, não, isso não vai acontecer de novo. E aí o pessoal volta a adotar os comportamentos negligentes, a percepção de risco diminui. E aí o acidente acontece novamente. Por isso que tem vários acidentes, vários tipos de problemas, que a gente vê naturezas cíclicas nele. Qual que é o nosso desafio? A gente sempre manter a nossa percepção de risco bem elevada. A gente não acabar banalizando aquele risco, porque todo dia você está ali mexendo no celular, todo dia eu não bato, não vai acontecer nada, até que um dia acontece alguma coisa, e às vezes no seu negócio, isso pode ser uma situação ali crucial para a continuidade e para a existência dele.
Nós estamos... Ficar atento aos sinais, né? Exato. Isso é bacana. Todo dia acidente acontece, né? Seja nas estradas, sejam em empresas, né? O importante é a gente tomar medidas para aumentar nosso índice de segurança, né? E prevenir esses acidentes. Até, agora que você falou, eu me lembrei de uma coisa. Se você for estudar por que a crise imobiliária americana aconteceu, foi por isso, foi por causa de banalização de risco. Exato. Ah, não, vamos conceder crédito aqui, hipotecário aqui de qualquer forma. Não, isso aqui é só uma casa. Não vai dar nada, não vai dar nada. E a questão começou a acontecer de forma sistêmica, você quase quebrou a economia do maior país do mundo por causa de um problema desse, de um problema de você não saber gerenciar adequadamente um risco. E nesse caso, quase comprometeu a economia inteira. Você quebrou bancos que tinham 100, 150 anos de existência. Exato. E as pessoas que tentaram alertar foram taxadas como loucos, né? Por isso que tem que ter o 11º cientista, né? Aquele cara que discorda. E é bom que você saiba escutá-lo, saiba falar assim, mas e se acontecer isso? Talvez a gente não quer que aconteça, mas se acontecer é bom que nós já estejamos melhor preparados. Pedro, e para os próximos 10 anos, 5 anos, quais são suas aspirações, suas pretensões? Conte-nos um pouco aqui sobre você. Olha, agora eu estou num novo projeto, que é esse projeto, né, da pré-candidatura a deputado federal aqui por Minas Gerais, e está sendo, né, um grande desafio, mas um desafio que está sendo encarado com muito propósito, com muita serenidade, paz de espírito. Foi uma decisão, talvez tenha sido a decisão mais difícil que eu tomei, porque envolve muitas questões da minha vida pessoal. Eu sou apaixonado com a minha profissão no Corpo de Bombeiros, só que eu acho que chega um momento que você recebe esse chamado aí de poder fazer mais, por mais pessoas. Eu acho que seria muito covarde da minha parte eu não encarar isso de frente, né? Quando eu entrei para o bombeiro porque o meu sonho sempre foi ajudar pessoas, e graças a Deus isso se tornou realidade, e quando a gente percebe que na política a gente consegue fazer isso num âmbito ainda maior, eu acho que é muito legítimo que a gente consiga fornecer melhores oportunidades para outras pessoas. Eu, graças às oportunidades que eu tive em termos de ter uma educação pública de qualidade, eu consegui, né, ter uma melhora considerável na minha vida, e eu sinceramente, assim, do fundo do meu coração, espero que isso possa acontecer para outras pessoas. Então, é um desafio muito grande, porque é muita baixaria na política, é todo tipo de proposta, né, antiética, é muita gente querendo te dar rasteira, mas assim, eu acredito, sinceramente mesmo, na minha vida toda, eu sempre coloquei essa questão de você acreditar, carregar o seu propósito e fazer isso da forma certa. Eu acredito muito em Deus, né? Então acho que quando você faz dessa forma, as coisas elas vão caminhando, Deus, os anjos da guarda, eles vão te protegendo para as coisas elas acontecerem da forma como elas precisam acontecer. E pode demorar às vezes um pouco, pode demorar muito, mas fazendo da forma certa, fatalmente a sua estrela brilha, as coisas acontecem. Então nos próximos 10 anos é muito tempo, né? Mas 5 anos. Mas na virada do ano eu espero que eu possa estar eleito e possa principalmente estar sendo digno, né, da confiança dos mineiros, das pessoas que eventualmente, né, votarem em mim, principalmente porque esse é um projeto, não é um projeto de poder pessoal, mas eu acho que é um projeto de uma aspiração coletiva. Eu acho Tem que é legítimo. Pauta, porque assim, as pessoas normalmente abraçam a pauta, né? Às vezes é mais educação, mais segurança pública, mais saúde. Eu tenho 3 pautas principais, 3 bandeiras. Uma que vocês vão compreender muito bem, que é a parte de infraestrutura para desastres. Por quê? Porque todos os anos Minas Gerais, né, é literalmente assim, castigada com questões de desastres relacionados a chuvas, a seca, a questão nas estradas, a questão de barragens, principalmente porque não existe uma infraestrutura adequada para tornar as comunidades mais resilientes. Né? Quando a gente tem uma cidade como Raposo, por exemplo, sendo parcialmente destruída, porque não existe uma contenção de calha de rio, uma bacia de contenção, é uma coisa, é um problema que ele poderia ou ser eliminado ou ser resolvido se existisse uma política pública adequada. Então essa é uma pauta. A outra pauta é a questão da educação, pela minha própria história, principalmente por acreditar que a educação é a única forma digna, sustentável, da gente promover uma transformação social efetiva, né, para muito além do assistencialismo, que em algumas situações é importante, mas para a gente fazer isso de uma forma permanente, essa questão da educação, a gente promover oportunidades para todos, e também a questão de um funcionalismo público, de um serviço público eficiente. Quando a gente tem, né, o funcionalismo público reconhecido, valorizado, quando a gente tem toda essa estrutura de saúde, de segurança pública, de educação, isso bem estruturado, o cidadão ele consegue desfrutar de um serviço de qualidade. E isso faz com que, além dele ter acesso a tudo isso, né, a gente consiga ter melhores oportunidades, a gente consiga, né, ter algo que funcione, a gente lembrar, né, que o Estado está ali para funcionar por
e para o cidadão. Então, são essas as bandeiras e vamos aí nesse projeto aí que a gente possa trazer muita felicidade e principalmente muita qualidade de vida para cada mineiro aqui. Parabéns pela sua atitude, né? Acho que a política no Brasil precisa de pessoas como você, com caráter, com propósito e com experiência também em gestão pública de catástrofes. Obrigado, meu amigo. Agradeço muito a confiança e certamente, né, também os conhecimentos de vocês, a dedicação. Todo mundo acha que trabalha com carinho naquilo que faz, contribui para uma sociedade mais justa, mais igualitária e com certeza vocês também estão fazendo isso ao executarem as tarefas que vocês fazem com dedicação, com honestidade, com lisura. Show de bola. A gente tenta fazer a nossa parte também. Com certeza. Vamos junto no time do bem, hein? É isso aí. Ninguém chama o bombeiro para tomar café, né? Você hoje foi convidado para tomar um café aqui conosco. E a gente gostaria de que você contasse alguma história que te marcou dentro da corporação, algum desafio que você teve que superar para você atingir o melhor resultado. Olha, eu acho que o melhor e o pior da profissão de bombeiro é porque a nossa profissão é uma profissão técnica, mas ao mesmo tempo é uma profissão que ela é muito humana. E, assim, você saber se conectar à história, mas sem que isso te paralise, acho que talvez seja o maior ponto de, não de dificuldade, mas assim, talvez o que torna um profissional, um excelente bombeiro, seja justamente saber equilibrar esses dois pontos, sabe? Saber ser um bombeiro, mas saber, em primeiro lugar, ser um bom ser humano. Uma ocorrência que ela... Poderia citar várias ocorrências aqui que elas me marcaram muito, mas assim... principalmente ocorrências em locais, né, onde a gente enfrenta uma situação de vulnerabilidade social maior, o que sempre me marcou foi o seguinte, porque às vezes a área que eu pegava era do 1º Batalhão, que é toda a região Centro-Sul aqui de Belo Horizonte, e às vezes a gente ia atender, por exemplo, um incêndio ali, sei lá, no Vila da Serra, num prédio ali de 1 por andar, onde cada apartamento vai custar alguns milhões de reais, e às vezes a gente tinha uma geladeira que dava um curto-circuito. E aquilo dali, assim, afetava completamente a pessoa, que a pessoa ficava extremamente chateada, etc. E de forma que nenhuma eu quero desmerecer o sofrimento dessa pessoa. Mas às vezes, no mesmo dia, a gente ia atender uma ocorrência no Morro do Papagaio, onde, às vezes, a casa ali, a residência daquela pessoa pegava fogo, o barraco que ela morava, e às vezes ela perdia tudo. E era incrível como é que essas pessoas, elas tinham um modo de lidar com isso, que era um modo de, assim, às vezes, eu lembro muito, muito bem uma vez que uma senhora que ela morava, onde uma linha de trem passava e ela morava num cômodo, assim, que era 3 metros por 3 metros, era tudo junto, banheiro, cozinha, a cama dela, um lugar, assim, com condições completamente insalubres, e aí a casa dela, né, o barracão, ele pegou fogo inteiro, e aí eu fiquei muito assustado com aquilo dali, porque, assim, não sobrou absolutamente nada, não tinha nem para onde aquela senhora ir. E aí eu tava consternado com aquilo, eu conversando com aquela senhorinha, ela falou assim, não, meu filho, tá tudo bem, foi bom que ainda deu tempo de eu entrar e pegar essa jaqueta aqui, porque tá meio frio hoje, ela só tava só com a roupa do corpo. Nossa. E ela falou assim, uma pena que isso aconteceu, porque agora tá no horário da novela, e aí queimou tudo aquilo dali, etc. E aí você percebe o tanto que às vezes a gente, né, que pelas nossas formações, pelo nosso conhecimento que a gente adquiriu ao longo da vida, conhecimento técnico, às vezes a gente acha que a gente sabe mais, que a gente é de alguma forma maior ou melhor do que o outro, e a gente vê que na verdade isso é uma grande bobagem, que esse contato com o outro ele sempre tem muito a nos ensinar, que a gente sempre, na verdade, a gente pode ser que a gente seja muito mais ignorante do que o outro em termos de percepção de vida, então, e isso no bombeiro é engraçado, porque a gente lida o tempo todo com situações que ensinam tanto pra gente, sabe, eu já lidei, assim, com histórias, assim, de, às vezes, um filho, um pai perdendo um filho, às vezes uma mãe perdendo 3 filhos no mesmo desastre, e assim, mesmo assim a pessoa tem essa força de seguir em frente, conseguir reconstruir a própria vida, e aí a gente vê muitas vezes a nossa pequenez nesse universo, né? Às vezes a gente fica muito inebriado com todas as questões de conquistas materiais, de dinheiro, e na verdade a gente percebe que no final das contas todos nós somos extremamente iguais. Exatamente. Uma coisa que é muito marcante para mim no Corpo de Bombeiros é porque numa situação aqui do dia a dia, talvez nós consigamos perceber várias diferenças. Por causa da sua condição econômica, por causa da sua condição financeira, de conhecimento, etc. Mas quando está numa situação de emergência, todo mundo chora do mesmo jeito, todo mundo se desespera do mesmo jeito, todo mundo morre do mesmo jeito. Então a gente percebe realmente que nós somos... A gente é poeira de estrela mesmo nesse sentido. E acho que isso nos coloca num patamar de humildade, de reconhecimento do outro muito maior. E isso, para mim, acho que é a história assim, mais marcante, é o que pelo menos me estimula muito a
a ter essa sensibilidade, essa humildade e principalmente esse foco na superação desses desafios que surgem. Bacana, Legal. Pedro. Parabéns aí pelo seu trabalho. Ô Pedro, na nossa vida a gente tem várias inspirações, a gente modela pessoas, né? A gente se inspira. Hoje, tem alguém que te inspira? É claro que dentro da nossa vida tem várias áreas também, né? Uhum. A área financeira, sentimental, empreendedora ou como pessoa mesmo. Mas hoje, você considera uma inspiração, um modelo e por quê? Olha, além das minhas inspirações familiares, porque eu tenho um respeito muito grande, né, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha irmã, pela trajetória daquelas pessoas que vieram um pouco antes de mim, principalmente por eles conseguirem ter feito Respeito. aquilo que eles conseguiram fazer com o pouco que eles tinham, porque assim, essa trajetória de você ter uma ascensão social é uma trajetória muito complicada, que é uma coisa você conseguir entender a importância de você estudar, correr atrás quando você tem uma estrutura mínima. Outra coisa é quando todo o ambiente, né, ele não favorece ainda, mas ainda assim você permanece insistindo. Além dessas inspirações familiares, assim, um modelo assim referencial assim externo que eu tenho muito forte para mim é Chico Xavier, não só pela questão religiosa, porque eu acho que Chico Xavier, ele é um modelo de pessoa, né, incrível, não só porque ele representou dentro, né, do espiritismo, mas enquanto brasileiro, assim, acho que a gente realmente viver pelo bem, para o bem, com o nível de desapego que ele viveu, independente da sua crença religiosa, eu acho que é algo extremamente louvável, entendeu? Acho que assim, se a gente conseguir ter 1 milésimo% da entrega que ele teve para o outro, de você, né, se reconhecer no outro, de você se conectar no outro, acho que certamente a gente vai conseguir evoluir bastante enquanto sociedade, enquanto comunidade. A gente hoje em dia fica muito com um olhar muito focado no nosso próprio umbigo, né? Quando a gente consegue ver numa pessoa como essa que literalmente, né, assim, viveu a vida inteira pelo outro, a gente vê que é possível, né, a gente ter esse nível de entrega. Não que a gente consiga, eu não tenho jamais a pretensão de chegar perto do que um dia ele fez, mas se a gente puder levá-lo como modelo inspiracional, acho que certamente a gente consegue pelo menos exercer mais a caridade, a solidariedade, a conexão com o outro no nosso dia a dia. Legal. E como faz para as pessoas, os nossos ouvintes, te acharem nas redes sociais, no YouTube, conhecer mais sobre Pedro Aihara? No Instagram é @PedroAihara. Aihara escreve AIHARA, que é japonês sobrenome, então o pessoal escreve, mas ele escreve errado, mas é Pedro Aihara. E também, lá também tem os meus outros links, meu e-mail, vai ser uma satisfação poder contar com outras prosas provocadas, ocasionadas aqui por esse contato. É isso aí. Ó, chegamos ao final desse episódio do ProSA Podcast, recebendo aqui no nosso estúdio Pedro Aihara, especialista em gestão de projetos, gestão de crise. Pedro, foi um prazer te receber aqui. Sinta-se em casa e volte sempre. É isso aí, Pedro. Muito obrigado. E você vai estar mais convidado para as próximas vezes. Eu que fico super feliz, uma prosa bem mineira aqui. Na próxima eu vou trazer só o pão de queijo aqui. Falta o pão de queijo. Mas foi ótimo. Obrigado aí pelo pessoal que acompanhou a pouco gente. do seu trabalho e parabéns de verdade. Obrigado e parabéns pelas iniciativas aqui. Foi super bacana também conhecer os negócios de vocês. Quem sabe aí eu não vou investir, não vou também ser um consumidor aí dos produtos e serviços, um cliente aí do que vocês oferecem. Parabéns, a prosa foi muito boa e foi de verdade uma honra, uma felicidade eu estar aqui. Considero vocês já como grandes amigos, que a gente possa caminhar junto essa jornada. Muito obrigado. Obrigado você. Sim, muito obrigado. Até mais, pessoal.